Capítulo 3 A religião global. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Daniel 3:1. A imagem das nações. O rei Nabucodonosor, líder de Babilônia, o reino de ouro, tentou estabelecer uma religião mundial. A manifestação visível de seu intento foi a construção de uma estátua de ouro. Para se ter uma ideia da grandiosidade dessa obra de arte, é preciso lembrar que 60 côvados equivalem aproximadamente à altura de um prédio de 8 andares. A imagem deve ter sido caríssima, porque a Bíblia diz que ela era feita de ouro. Mas por que de ouro? Porque foi dito ao rei Nabucodonosor que o seu reino era o reino de ouro. Tu és a cabeça de ouro. Podemos imaginar o grau de egocentrismo de Nabucodonosor. Ele era o número 1. Ele era o ouro e ele era o maior. Embora tivesse acabado de confessar, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Daniel 2:47. Ele evidentemente não reconheceu o Deus de Israel. Nabucodonosor teve uma amostra do poder de Deus quando Daniel interpretou seu sonho, mas ele não o viu nem ouviu. Portanto, sua declaração de fé, o vosso Deus é o Deus dos deuses, foi baseada numa experiência visível e não numa realidade espiritual. A intenção de Nabucodonosor está registrada nos versículos 2 a 3, onde lemos que ele reuniu os líderes do mundo. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. A religião unificada. O propósito dessa imagem é revelado a seguir. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Versículos 4 a 6. Já existia um sistema político internacional que era liderado por Nabucodonosor. Esse sistema certamente incluía poderio militar e uma boa economia, pois de outra forma o rei não teria conseguido construir uma estátua tão impressionante.
O sistema de comunicação também devia ser bastante eficiente, já que todos os governantes que estavam debaixo da autoridade de Nabucodonosor compareceram na data certa, conforme a ordem expedida, mas ainda faltava uma coisa, uma religião unificada. Religiões conflitantes. Basta apenas darmos uma olhada nos jornais para perceber que a religião é uma das principais causas de desunião, conflitos e guerras. Pude comprovar isso claramente numa viagem que fiz recentemente à Índia. Todos os dias os meios de comunicação transmitiam notícias sobre confrontos entre hindus e muçulmanos que causavam muitas baixas. Mas os cristãos também estão sofrendo perseguições. Um dia, durante uma conversa particular com alguns líderes da igreja, começamos a tentar calcular a percentagem de cristãos existentes naquela cidade. Um dos irmãos disse que os cristãos constituíam cerca de 20% da população local. Outro calculava que o número devia ser bem maior. Um terceiro acrescentou: vamos manter a percentagem baixa para não nos tornarmos motivo de preocupação para o nosso governo hindu. Depois desse comentário, pude ouvir em primeira mão várias histórias que me mostraram com clareza que os cristãos na Índia estão debaixo de opressão. Quando olhamos para o Oriente Médio, vemos um quadro de violência extrema, principalmente contra o Estado de Israel. Em geral, hoje o Islã é a fonte das temidas atividades terroristas no mundo inteiro. A religião, portanto, é extremamente importante para que um país, ou neste caso um império mundial, funcione adequadamente. O Império Comunista, liderado pela Rússia, teve curta duração porque rejeitava abertamente e até perseguia as religiões. Mas a religião faz parte de qualquer sociedade civilizada e é tão necessária quanto uma filosofia política, uma força militar e um sistema financeiro. Não é surpresa alguma que o diabo use a religião para enganar as pessoas. Assim, a religião e o comércio alcançarão um grau de integração tão grande que um não existirá sem o outro. Lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse 13, 15 a 17. A religião de Babilônia. Não é difícil entender a necessidade de realizar um evento religioso para demonstrar unidade e solidificar o Império Mundial de Babilônia. Juntos subsistiremos, divididos cairemos. A Bíblia atribui um valor numérico ao futuro líder mundial supremo. Esse número é 666. Apocalipse 13, 18. Não foi por acaso que a imagem construída por Nabucodonosor tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Além disso, o versículo 5 menciona 6 instrumentos musicais usados para convocar as nações à adoração: trombeta, pífaro, harpa, cítara, saltério e gaita de foles. Os 6 instrumentos citados formavam a base do primeiro Festival Internacional de Música Religiosa. Esse festival foi organizado com a finalidade de produzir um espírito unificado que levasse todos os presentes a adorarem aquela imagem feita pelo homem. A música religiosa na igreja. Isso me lembra a música que se ouve hoje em dia nas igrejas. Ela tem o mesmo som e efeito que tinha na época de Nabucodonosor e pode ser tocada para alegrar e divertir qualquer grupo de pessoas. É por isso que sou contra a música moderna no ambiente de culto,
Quando a situação chega a um ponto em que não há mais fronteiras separando a música cristã da música secular, então é preciso alertar que estamos correndo um grande perigo. É claro que é difícil julgar qual o tipo de música que pode ser considerada santa, porque precisamos levar em conta a cultura, a tradição e o gosto de cada um. A geração mais jovem parece gostar mais de música contemporânea. Entretanto, eu nunca ouvi nenhum jovem crente, nascido de novo, reclamar por ter que cantar hinos tradicionais como Graça Excelsa, Cegueira e Vista ou Segurança. Se as pessoas que participam dos cultos consideram certos tipos de música questionáveis, então eu não acho que essa música deva ser usada como convocação à adoração. Se certas músicas causam divisão, então temos motivo de ter cautela. Muitas vezes escuto pessoas dizerem que é preciso usar música moderna para atrair os jovens. Pode ser até que isso seja verdade, mas o que pude observar recentemente foi o contrário. A sede internacional da Chamada da Meia-Noite fica em Zurique, na Suíça. Todos os anos se realiza ali um congresso nos dias da Páscoa. Durante todos os congressos de que participei, não ouvi nenhuma música moderna, mas fiquei muito surpreso ao ver que havia mais pessoas jovens do que idosas naquele auditório de mais de 1000 lugares. Aparentemente, os irmãos não achavam necessário recorrer a baterias, cantores de rock ou artistas cristãos para atrair os jovens. Adoração global. O que aconteceu quando a música foi executada diante da estátua de ouro? Se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Daniel 3:7. Mas houve uma exceção. 3 judeus se recusaram a participar. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Daniel 3:8. O dicionário bíblico de Anger define o verbete caldeus da seguinte forma: por causa de seus amplos conhecimentos a respeito da ciência da astronomia e de sua habilidade na prática da astrologia, os caldeus se tornaram uma casta especial de astrólogos. É neste sentido que o termo é usado no livro de Daniel. Daniel 2, 2 e 10, Daniel 4, 7, etc. A explicação desse nome específico é fácil de entender. De 625 a.C. em diante, os caldeus exerceram domínio absoluto em Babilônia. A cidade de Babilônia era sua capital e representava o centro da vida intelectual em toda a Ásia Ocidental. Essa atividade intelectual era especialmente dedicada ao estudo das estrelas, tanto no aspecto científico quanto como forma de adivinhação. A astronomia e a astrologia eram muito procuradas no país. Por isso, Babilônia ficou famosa como a terra de todos os mágicos, feiticeiros, adivinhos e outros ocultistas. Como cientistas, os caldeus fundaram a ciência da astronomia. Moody Press, página 187. Os astrólogos caldeus foram ao rei e acusaram os judeus. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Daniel 3:12. A estátua de ouro que Nabucodonosor havia construído na província de Babilônia tinha o propósito de unificar todas as religiões. Todas as pessoas tinham que se tornar iguais. Portanto, só um Deus e um tipo de culto eram permitidos. Temos que manter este fato em mente, porque Babilônia é a primeira superpotência gentia, enquanto a última superpotência gentia é chamada de Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Apocalipse 17:5. De acordo com a palavra de Deus, todas as religiões serão finalmente unificadas
debaixo de uma só autoridade. Se isso não acontecer, a profecia não pode se cumprir. Por exemplo, Apocalipse 13:8 diz a respeito do anticristo, da besta, e adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra. Neste caso, a Bíblia identifica um remanescente, por exclusão, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Durante a grande tribulação, os que creem em Jesus se recusarão a adorar a imagem da besta. Os três crentes. Como o rei Nabucodonosor reagiu quando aqueles três homens desafiaram sua autoridade? Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Daniel 3:13. Porém, quando eles foram levados à presença de Nabucodonosor, ele procurou primeiro disfarçar sua ira e fúria para tentar resolver a questão usando persuasão diplomática. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos? E quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Versículos 14-15. Isso parece razoável. O rei iria dar mais uma chance aos judeus. Na verdade, ele não podia acreditar que alguém fosse contra a realização de seu culto ecumênico. Ele perguntou: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Em português moderno ele diria: Vamos lá, pessoal. Vocês não podem estar falando sério. Isso é para o bem da nação. Vocês estão numa posição importante. Não desafiem a minha autoridade. Vocês esqueceram de que foi Deus que me colocou na posição de líder do mundo? Vocês esqueceram que seu amigo Daniel profetizou que eu, o rei, sou a cabeça de ouro? Sejam razoáveis, colaborem e façam uma pequena concessão. Isso não lhes custará nada e irá preservar a unidade do meu reino. E qual foi a resposta dos três homens? Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Versículos 17-18. 4 homens na fornalha. Nabucodonosor ordenou que aqueles 3 homens fossem executados imediatamente. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego,
caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Daniel 3, 19 a 23. Porém, um fato extraordinário aconteceu depois que os 3 homens foram lançados na fornalha. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Versículos 24 a 25. O que começara com um furioso acesso de raiva, terminou com uma demonstração de humildade. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Versículos 26 a 27. O missionário Nabucodonosor. Diante de tudo o que aconteceu, Nabucodonosor experimentou uma outra conversão. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Versículos 28 a 30. O último reino mundial, a misteriosa Babilônia. O anticristo com seus seguidores tentará destruir o povo judeu, mas também fracassará. Seu fim é descrito em Apocalipse 20:10. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos. Um mundo anti-Israel. Hoje em dia, vivemos sob os auspícios do Império de Ferro. Mais uma vez, os judeus são diferentes. Eles não andam no mesmo compasso que o resto do mundo. O Estado de Israel gostaria de ser um membro da família das nações, igual a todos os outros, mas ainda não foi aceito como tal. O mundo já tomou posição contra os judeus e a terra de Israel. Nunca é demais repetir: nenhuma nação reconhece o direito de Israel à terra prometida, conforme definida na Escritura, do rio Eufrates ao rio do Egito. Os líderes de todas as nações seguem as ordens do príncipe das trevas, ao abraçarem a ideia de que não se deve permitir que o povo de Israel ocupe plenamente a terra que Deus lhes deu. Eles tentam anular a eterna palavra de Deus escrita, mas seu fim será igual ao que foi profetizado pelo rei Nabucodonosor. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja despedaçado, as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Daniel 3:29.